Neemias 12. Ora, estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Ido, Ginetói, Abias, Secanias, Reum, Meremote, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, nos dias de Jesuá. E os levitas Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, estes e seus irmãos dirigiam os louvores. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte dele segundo os seus cargos. Jesuá foi pai de Joiaquim, Joiaquim de Eliasibe, Eliasibe de Joiada, Joiada de Jonatã, e Jonatã de Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes das casas paternas por Seraías, Meraías, por Jeremias, Ananias, por Esdras, Mesulão, por Amarias, Jeoanã, por Maluque, Jonatã, por Sebanias, José, por Arim, Adiná, por Meraiote, Eucai, por Ido, Zacarias, por Gineton, Mesulão, por Abias, Zicri, por Miniamim, por Moadias, Piltai, por Bilga, Samua, por Simaías, Jeonatã, por Joiaribe, Matenai, por Gedaías, Uzi, por Salai, Calai, por Amoque, Iber, por Ilquias, Asabias, por Gedaías, Netanel. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua foram inscritos, dos levitas, os chefes das casas paternas, e assim também os dos sacerdotes, no reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi, chefes de casas paternas, foram inscritos no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas Asabias, Serebias, Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos que ficavam defronte deles, turma contra turma, para louvarem e darem graças, segundo a ordem de Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, e Ecube eram porteiros, e faziam a guarda junto aos celeiros das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. Ora, na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os lugares, para os trazerem a Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças, e com canto, címbalos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias do Netofatitas, como também de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba e Asmavete, pois os cantores tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e constituí duas grandes companhias para darem graças e andarem em procissão, uma das quais foi para a direita sobre o muro, em direção à porta do monturo, e após ela seguiam Osaías, e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatã, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia diante deles. À entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até a porta das águas a leste. A outra companhia dos que davam graças foi para a esquerda, seguindo Zeu com a metade do povo, sobre o muro, passando pela torre dos fornos até a muralha larga, e seguindo por cima da porta de Efraim, e da porta velha, e da porta dos peixes, e pela torre de Ananel, e a torre do Sem até a porta das ovelhas. E pararam à porta da guarda. Assim as duas companhias dos que davam graças pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados que estavam comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com trombetas, com também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Jeoanã, Malquias, Elão, e Ezer, e os cantores cantavam, tendo Jesraías por dirigente.
Naquele dia ofereceram grandes sacrifícios, e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se fez ouvir longe. No mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras do tesouro para as ofertas alçadas, as primícias e os dízimos, para nelas recolherem, dos campos, das cidades, os quinhões designados pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas no seu posto, observando os preceitos do seu Deus, e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme a ordem de Davi e de seu filho Salomão. Pois desde a antiguidade, já nos dias de Davi e de Asaf, havia um chefe dos cantores, e havia cânticos de louvor e de ação de graça a Deus. Pelo que todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as suas porções destinadas aos levitas, e os levitas separavam as porções destinadas aos filhos de Arão. Neemias 13. Naquele dia leu-se o livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais nas assembleias de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas contra eles assalariaram Balaão para os amaldiçoar. Contudo o nosso Deus converteu a maldição em benção. Ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a multidão mista. Ora, antes disto Eliasibe, sacerdote, encarregado das câmaras da casa de nosso Deus, se aparentara com Tobias, ele fizera uma câmara grande, onde dantes se recolhiam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do mosto e do azeite, que eram dados por ordenança aos levitas, aos cantores e aos porteiros, como também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Mas durante todo este tempo não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei, mas a cabo de alguns dias pedi licença ao rei, e vim a Jerusalém, e soube do mal que Eliasibe fizera em servir a Tobias, preparando-lhe uma câmara nos átrios da casa de Deus. Isso muito me desagradou, pelo que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então, por minha ordem purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, juntamente com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores, que faziam o serviço, tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse por que se abandonou a casa de Deus. Eu, pois, ajuntei os levitas e os cantores e os restaurei no seu posto. Então todo o Judá trouxe para os celeiros os dízimos dos cereais, do mosto e do azeite. E por tesoureiros pus sobre os celeiros Selemias, o sacerdote, e Zadoque, o escrivão, e Pedaías, dentre os levitas, e como ajudante deles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou de fazerem a distribuição entre os seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu tenho feito para a casa do meu Deus e para o serviço dela. Naqueles dias vi em Judá homens que pisavam lugares no sábado, e traziam molhos, que carregavam sobre jumentos, vi também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas, que eles traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles quanto ao dia em que estavam vendendo mantimentos. E em Jerusalém habitavam homens de Tiro, os quais traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que vendiam no sábado aos filhos de Judá, e em Jerusalém. Então contendi com os nobres de Judá, e lhes disse que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado. Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade. Contudo vós ainda aumentais a ira sobre Israel, profanando o sábado. E sucedeu que, ao começar a fazer-se escuro nas portas de Jerusalém, antes do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas, e mandei que não as abrissem até passar o sábado e pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, dizendo-lhes por que passais a noite defronte do muro. Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão em vós.
Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também ordenei aos levitas que se purificassem, e viessem guardar as portas, para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim, e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas, e moabitas, e seus filhos falavam no meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de seu povo. Contendi com eles, e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e, arrancando-lhes os cabelos, os fiz jurar por Deus, e lhes disse: não darei vossas filhas a seus filhos, e não tomarei suas filhas para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado de seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, mesmo a ele as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos, para fazermos todo este grande mal, esta infidelidade contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Também um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o pacto do sacerdócio e dos levitas. Assim os purifiquei de tudo, que era estrangeiro, e determinei os cargos para os sacerdotes e para os levitas, cada um na sua função, como também o que diz respeito à oferta da lenha em tempos determinados, e bem assim as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Final do livro de Neemias.